Oi, gente, hoje eu vou contar aqui pra vocês como eu comecei a trabalhar com a terapia tântrica. Oi, gente! Oi, gente! Gente, foi em torno de 2009, por aí, eu não lembro direito, mas enfim. Uma amiga minha me falava muito sobre o Tantra, porque ela ficava com uma menina que trabalhava com Tantra, que era uma pessoa que, enfim, acreditava no Tantra, vivia uma vida tântrica e tudo mais. E aí essa minha amiga sempre falava, você tem que ir fazer alguma coisa nesse lugar que a galera trabalha com Tantra e você tem que ir, você tem que ir. E você tem que conhecer ela. Ela falava muito isso também. Você tem que conhecer ela e tudo. Por outro lado, eu ouvia muitas pessoas falando que assim, nossa, esse negócio de tanto não tem nada a ver, é mó sacanagem, a galera, não tem nada a ver. E eu ficava, tipo assim, pendendo pra essa galera que falava que não tinha nada a ver e meio pendendo pra essa minha amiga que era a única pessoa, na verdade, que eu conhecia. Nessa época, quase ninguém falava de Tantra, conhecia Tantra. Enfim, era tudo muito diferente, faz muito pouco tempo, mas era tudo muito diferente em relação a esse assunto e também o quanto as pessoas buscavam, né, pra falar sobre Tantra e sexualidade, etc. De repente, eu fui parar num curso de massagem tântrica em grupo. Pensa, todo mundo nu, a galera fazendo massagem no outro e fazendo meditação pelado e um monte de gente junto e uma loucura, uma loucura, uma loucura. E tudo bem, E tudo bem, porque eu sempre já fui uma pessoa assim, né? Tipo, ai, Tami, sua louca. Eu sou mesmo. E eu nem ligo, porque, né, gente, por favor, esse conceito de louco, de loucura, assim, tá muito ultrapassado. Vamos esperar. Os doidos também têm lugar, tá, gente? Dá licença. Eu fui parar nesse grupo e foi um final de semana de um curso muito maravilhoso do Evandro Palma, que é uma pessoa que eu amo. Nesse grupo também tava minha amiga Rihanna Prende. Gente, ela também é maravilhosa. Enfim, gente, tem muitas pessoas que trabalham com Tantra que são incríveis e também tem muita gente que trabalha com Tantra que é um péssimo profissional e é muito importante ficar esperta, ficar ligada nisso. E aí eu estava lá nesse final de semana, a gente fazendo várias coisas, o final de semana inteiro, começava tipo 9 da manhã, acabava 8 da noite, e a hora do almoço a gente foi almoçar juntos. Conheci pessoas muito legais que eu falo até hoje, muitas pessoas assim que estão vindo agora na minha cabeça. Que são pessoas que estavam nesse primeiro final de semana que eu pude conhecer o Tantra, conhecer como funcionavam as massagens e tudo, e as meditações, etc. E, gente, foi um final de semana muito maravilhoso. Foi uma quebra de padrão, assim, impressionante, muito louca mesmo, assim, uma coisa que mudou a minha cabeça em questão de horas em relação a muitos padrões que eu tinha. Então, gente, o trabalho com Tantra é um trabalho extremamente maravilhoso. Eu não vou entrar aqui muito nessas questões porque até o título do vídeo e a minha intenção é falar como eu cheguei no Tantra, né? Então eu não vou entrar muito nessas questões aqui. Eu vou reservar isso pra fazer um vídeo sobre o que é Tantra e eu falo mais sobre isso. Mas então eu tive uma experiência muito maravilhosa, muito incrível, de quebra de padrão. Minha cabeça virou do contrário, assim, mas de uma maneira positiva. Cara, eu saí de lá me sentindo extremamente feliz, contente, alegre, cheia de energia. Coisa que pra mim naquela época era muito importante. Eu tava precisando muito porque eu vinha de um momento, de um processo muito ruim. Eu acho que um dos piores momentos que eu tive na minha vida foi naquela época, foi naqueles anos antes de conhecer o trabalho com Tantra. Então eu realmente me apaixonei pelo trabalho com Tantra, pela prática Tantra, pelas pessoas que estavam ali também passando por uma experiência nova, uma experiência tântrica e todas as conexões com as pessoas que eu fiz, enfim, gente, foi maravilhoso. E aí depois, né, daquele final de semana, eu tive a sorte, a Rihanna ter gostado muito de mim. Beijo, amiga! E do Evandro também ter gostado muito de mim. E entre eles pensaram, por que a gente não chama ela pra trabalhar com a gente? Claro, eu não cheguei, fiz um curso e já fui trabalhando, não. Mas era assim, tipo, por que a gente não faz esse convite? E aí eu faria a formação e tudo mais pra começar a trabalhar. Isso eles me contaram depois, né? Que eles conversaram entre eles e chegaram nessa conclusão de que eles acharam que eu era uma pessoa que teria capacidade de continuar o processo e aprender e conseguir entender como funciona o Tantra, enfim, me enfiar nesse mundo. Porque pra você trabalhar com Tantra, você tem que se enfiar de cabeça. Não dá pra você ficar meio pé pra lá e um pé pra trás. Não dá.
simplesmente porque você precisa trabalhar com muita quebra de padrão mesmo. Então você não vai trabalhar bem se você não se jogar de cabeça. Tanto porque você precisa passar pelas experiências, porque o seu corpo vai ser uma referência dessas experiências para você poder atender outras pessoas. Não adianta você querer atender outras pessoas se você não passar pelo processo todo de verdade. Então eu acho que eles viram ali em mim uma pessoa que ficou encantada, uma pessoa que estava afim. Eu realmente fiquei muito apaixonada por tudo que eu vi ali. E aí o Evandro me chamou e me perguntou se eu tinha interesse de continuar ali com eles, né, na comunidade, fazendo os trabalhos com Tantra, dos grupos, ou as trocas mesmo, né, das massagens. Na época a gente tinha ali na Vila Madalena, como se fosse uma comunidade, na verdade era o espaço tântrico, mas a gente morava ali, dormia ali todos os dias. Morava mesmo, a verdade era essa. A gente morava em comunidade ali na Vila Madalena. Foi uma experiência também muito maravilhosa essa que eu tive de estar perto deles, aprendendo, ficando junto todos os dias. Quando eu comecei a atender, eu atendia, a gente trocava, a gente conversava, a gente... Enfim, era um mundo assim... incrível de aprendizado. Eu já fui lá pra frente, mas voltando, foi isso. Eles me convidaram, eu tava afim e eu comecei a fazer. Na época, não tinha a formação que se tem hoje, algumas, né? Na verdade, só tinha tinham dois centros de Tantra e os dois davam formação, um era bem diferente do outro, e esse no que eu tava era o Centro Metamorfose. Era um centro que ainda não tinha a formação para profissionalizar as pessoas, assim, de forma formal, mas as pessoas começavam a trabalhar ali, tinha toda uma formação ao longo de um bom tempo, que era uma formação de cunho informal, mas porque naquela época o Tantra era dessa forma. Veio bem depois que eu entrei uma formação mais, assim, com um caráter mais formal. Mas, assim, eu não acho que eu fui prejudicada, muito pelo contrário. Eu acho que a formação que eu tive a oportunidade de ter, ela foi muito melhor em questão de troca, de conhecimento, porque foi mais na prática. Foi mais assim, a gente tava ali, a gente trocava massagem, a gente conversava, e foi uma coisa que a vivência cotidiana, a experiência vai trazendo de conhecimento. É o meu ponto de vista, eu julgo dessa forma. Mas assim, eu não tô falando que eu sou certa aqui, que a minha verdade é a verdade absoluta, de maneira nenhuma, é o jeito que eu vejo. Então eu acho que foi muito rico por conta disso, foi muito legal. Tanto que muitas vezes depois, algumas pessoas perguntavam assim, eu queria, como foi que você começou a trabalhar com Tantra? Eu pensei em fazer uma formação, né? Depois que já tinha formação. E eu sempre expliquei isso, a minha formação ela foi totalmente diferente, porque na época não existia cursos de massagem e terapia tântrica, era diferente. E pelo fato de eu já estudar psicologia na época, isso me ajudou muito. E só uma curiosidade aqui também, e que eu acho importante colocar, é que eu não tenho CRP. Eu não tenho CRP. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com terapia e massagem tântrica. Sempre. Desde antes de eu me formar, eu já fazia isso. Então eu optei por não ter o CRP, porque tem o código de psicologia, né, o código de ética de psicologia, que não permite que a gente misture nenhuma outra técnica com o atendimento de psicologia que não esteja previsto pelo CFP, pelo CRP. Então eu nunca trabalhei com psicologia estritamente. Eu sou formada em psicologia e eu sempre falei isso para as pessoas que eu atendia, né, e para todo mundo. Eu sou formada em psicologia, porém eu não atendo com psicologia. Eu trabalho com terapia e massagem tântrica. E claro, não tem como você ser formado em algo e não levar esse conhecimento para o seu atendimento. Isso faz toda a diferença. Se eu fosse formada em arquitetura, por exemplo, e fosse uma terapeuta tântrica, pode, mas assim, entende? Né? Tipo, uma coisa é de uma área, outra coisa de outra área. Então, claro que sendo psicóloga, eu tive os benefícios de ter tido uma boa formação, uma formação maravilhosa, que é a formação da PUC de São Paulo. E com essa formação, com esse conteúdo, inclusive com o meu olhar, que é totalmente científico. Eu não sou uma pessoa cética, eu acredito nas minhas coisas, tenho as minhas coisas, mas enfim, isso não tem nada a ver com o fato de eu ter estudado psicologia e de eu me basear na ciência para poder tratar uma pessoa, mesmo com a massagem e a terapia tântrica. E eu vou falar disso também num outro momento, para que vocês entendam melhor o que é a terapia tântrica, a massagem tântrica e como isso tem alguns fundamentos que
são científicos também. Não do Tantra especificamente, mas de coisas como a bioenergética, etc. E aí eu comecei a trabalhar. E eu fiquei 9 anos trabalhando com isso. E, gente, bem sinceramente, assim, eu sou muito, muito, muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu sou muito grata, porque nesse processo eu também tive a oportunidade de participar dos grupos dos retiros. Eu tive a oportunidade de vivenciar o que é o Tantra de verdade. Eu me joguei de cabeça, né? Então, durante todos esses anos, eu com certeza me tornei uma pessoa milhões de vezes melhor do que eu seria, assim, tipo, antes de ter conhecido. Eu acho que se não fosse o Tantra na minha vida, vocês vão falar, meu, tá louca, tá louca. Eu sou, assim, gente. E isso é verdade, isso tá na minha história, não tem como negar. Eu acho que se naquela época eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não sei o que teria sido de mim hoje, mesmo. Então eu sou extremamente grata a essa oportunidade, sou extremamente grata a Ale, que me plantou a sementinha do Tantra na cabeça, ao Evandro, a Rihanna, que viram em mim uma profissional, né? Tipo, quando eu nem me via, quando eu tava totalmente perdida por aí. Ao Centro Metamorfose também, que me deu uma base muito boa, assim, do que era o Tantra. Eu acho que a formação que eu tive naquela época foi muito boa. E todas as pessoas estiveram em volta de mim nesse processo, porque é isso, né? A gente só pode se engrandecer tanto quando a gente compartilha desses momentos, desse crescimento, desse conhecimento com outras pessoas. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu vou pedir pra vocês fazerem aquilo que vocês já sabem que é importante para o canal. Se inscrever, ativar o sino de notificação, compartilhar, dar like. É isso.